Fala pessoal, vamos tentar explicar um pouquinho a respeito dessa polêmica da convocação do Conselho Deliberativo do Atlético para uma votação no dia 4 de agosto para alterar a cláusula antidiluição da SAF do Galo para a associação. Lembrando, a associação ela necessariamente tem 25% das ações da SAF, independentemente de novos aportes, de chamada de capital, ela não participa dessas chamadas de capital e mantém seus 25%. A proposta é que essa manutenção seja até o limite de 10%, ou seja, poderia diluir aí mais 15% em caso de novas chamadas de capital da SAF. De forma prática, primeiro, para o torcedor, o que muda? Nada, mentira, muda. Entra mais dinheiro na SAF, sobra mais dinheiro para o futebol. De forma prática, esses 15% numa chamada de capital, ele diluiria de 25 para 10, como ou quando? Se houver um aporte de 3 bilhões de reais no Atlético. Isso eu estou considerando uma avaliação do Galo em torno de 2 bilhões de reais, que foi o que o Bruno Musi, o CEO do clube, falou há cerca de 2 anos, tá? No final do ano passado, a Sports Value, ela fez uma avaliação do Galo na casa de 3 bilhões e 300 mil reais. Então, esse é o número mágico para a gente entender qual que é o valor desses 15% no caso de uma diluição, tá? Vamos supor que hoje seja 2 bi, para a gente arredondar. Os 25% do Galo valem 500 milhões. Caso alguém aporte mais 3 bilhões, o Galo passaria de 2 bi para 5 bi de avaliação, tá? Os mesmos 500 milhões valeriam os 10%. Então, assim, o Atlético não está pagando dívida da SAF, está mantendo seus 500 milhões ali e sem tirar nada e sem também colocar nada de recurso. Ou seja, o Atlético não está ganhando, o Clube Atlético Mineiro Associação não está ganhando, mas também não está perdendo dinheiro, não está pagando dívida. Vamos supor, nesse número mágico de 2 bilhões, tá, gente? Que o aporte seja de 2 bilhões, tá? O Galo teria ainda direito a 12,5%. Ainda assim, não chegaria aos 10%. No caso de 1 bilhão, o Atlético teria na casa de 17% ainda das ações da SAF. Ou seja, longe também dos 10% do limite aí. O que garante a lei para a associação que tem 10% das ações da SAF como um todo? Ela garante o voto afirmativo, ou seja, o direito de veto ou de definir, né, sobre 4 pontos. O primeiro deles é venda, cessão, doação de qualquer bem imobiliário, aí no caso seria a Arena MRV e também o CT, a Cidade do Galo, porque são os bens da SAF. E o direito de propriedade intelectual também, a hino, símbolo, cores, marcas, etc., que pertencem à SAF, que foram doadas na primeira negociação. Então, você tem direito a veto dessas alterações, venda, empréstimo, etc. Segundo, qualquer reorganização societária, como fusão, aquisições, etc. Então, por exemplo, se vier o grupo da Red Bull e quiser comprar o Galo, aí a associação tem direito a veto, porque os caras vão querer mudar símbolo, cores, escudo, etc. Até um direito dela. Terceiro, liquidação e extinção, ou seja, acabar o Galo, acabar o time de futebol. A associação também tem direito a veto. E a quarta, participação à competição em esporte. Mas isso, mesmo que não detenha 10%, se o Atlético, como associação, tiver uma ação, ainda assim pode ser resguardado ao clube, no caso de força de contrato, isso ficar combinado. O que eu acho nessa história toda é o seguinte: o Atlético tem agora a faca e o queijo na mão, a associação, né, a faca e o queijo na mão, para resolver, primeiro, o problema da dívida que impacta no desempenho desportivo do Galo, sem dúvida nenhuma. Segundo, para barganhar o que não barganhou lá atrás, quando se transformou em SAF, ou seja, barganhar. Não, beleza, a gente abre mão da nossa cláusula anti-diluição até o limite de 10%, ainda que possa ser até mais, tá, gente? Por contrato você pode resguardar os direitos. Só que agora a SAF ela tem uma obrigação de manter o time num patamar X, ou seja, a gente tem que ter sempre as
3, 4, 5 maiores folhas do futebol brasileiro, os 3, 4, 5 maiores investimentos do futebol brasileiro. Tudo isso agora é uma questão de negociação. No frigir dos ovos, pra gente que torce e quer ver o time bom, não importa quantos por cento a associação vai ter, importa quantos por cento vai ser investido ou reinvestido dentro do Clube Atlético Mineiro SAF, dentro da empresa que cuida do futebol, que é o que a gente gosta. Então, nesse caso, não sei quem vai aportar. Não é uma venda, tá, gente? Não é uma venda dos 15% das ações aqui o Atlético tem direito. Então, por isso, se fosse uma venda, vamos supor, numa avaliação de 2 bilhões, uma venda aí 15% seria na casa de 350 milhões, mas esse dinheiro iria para os clubes, não iria para o futebol. Então, no final das contas, a gente já viu. Eu acho que tem que aprovar. Mas lembra, a hora de barganhar é agora, viu, conselheiro?